Olha só, hoje eu trouxe esse grande desafio para a gente, né, nos dias de hoje, que é falar um pouquinho sobre sobre a dependência digital. Então, o que que a gente fala sobre isso? Primeiro, a gente tem que entender o conceito de vício, né? Vício é um hábito aí persistente que faz com que a pessoa, o indivíduo, se torne dependente e o uso, esse hábito, se torne cada vez mais incontrolável e o seu consumo seja irresistível. Então, aí a gente entra com a dependência digital. O que que é isso? A constante exposição hoje em dia, né, de vários aparelhos, dispositivos eletrônicos que a gente está vendo isso crescer exponencialmente, esse consumo irresistível, desenfreado, resultando em vários problemas aí e semelhantes à dependência química. Então, a dependência digital, ela já foi considerada pela Organização Mundial de Saúde desde 2018 como uma doença e o vício nos aparelhos eletrônicos, que incluem não só dependência de redes sociais, mas também jogos eletrônicos, pornografia digital, compras excessivas pela internet. Então, tudo aquilo que a tecnologia faz com que a gente use desenfreadamente é considerado uma dependência semelhante à dependência química. Por que que eu falo isso? Porque, de fato, a dependência química das substâncias, do álcool ou das drogas, por exemplo, tem várias características em comum com a dependência digital, né? Então, como, por exemplo, todas as duas dependências, tanto a química quanto a digital, elas vão ativar no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, o sistema de recompensa cerebral. O que que é isso? O uso constante do celular para ver curtidas, para ver notificações, para checar sempre ali as informações digitais, libera no nosso organismo, no nosso cérebro, a dopamina, que é o neurotransmissor associado ao prazer, a uma euforia. Isso também acontece com o uso das drogas, né? Elas também liberam essa sensação de prazer. Com o tempo que a pessoa vai ficando com esse hábito constante, com esse vício, com essa dependência, quantidades pequenas das substâncias já não fazem mais o efeito que faziam antes. Da mesma forma, os usuários crônicos, né, desenfreados dos aparelhos eletrônicos, vão aumentando as horas do dia que ele usa esse aparelho para ter a mesma satisfação. E quando eles ficam, por exemplo, longe dos seus aparelhos eletrônicos ou privados, eles têm sintomas que a gente chama de sintomas de abstinência, que é a falta daquilo ali. Isso pode causar, por exemplo, uma irritabilidade muito grande, uma ansiedade muito grande, uma alteração de comportamento. Então, a tolerância acontece, que é o uso cada vez mais constante, horas a fio, do celular, por exemplo, dos aparelhos eletrônicos em geral, e a abstinência, quando a pessoa fica sem, ela entra com um quadro de ansiedade, de irritabilidade. Também o que acontece, também semelhantemente nas duas dependências, é o abandono progressivo dos seus prazeres, das suas obrigações, do seu trabalho, do seu contato social, até dos seus cuidados com a sua saúde física e mental. E piora dos relacionamentos interpessoais. Então, vocês estão vendo aí que o paralelo entre as duas dependências é muito real e é muito avassalador e é muito importante a gente ter isso em mente, porque a dependência digital está aí a olhos vistos, Doutora Ana né? E Luísa, não só os nossos jovens, né? Porque a Unifesp recentemente até é, lançou aí, né, o resultado de uns estudos, de alguns estudos, em que os adolescentes de 13 a 17 anos reconheciam que dormem cada vez menos porque usam muito o celular, ficam irritados quando são privados desse uso, ficam angustiados quando vivem uma vida offline, sem saber o que está acontecendo ali na rede social, né? Acham que, por exemplo, a vida só vale a pena quando ela é postada. Então, isso tudo está acontecendo com a gente, né, doutora Ana gente? Luísa, Assim, a olhos vistos e a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. precisa fazer, e tem uma coisa também que é, você está falando aí, duas coisas me vieram à cabeça. A primeira, esse final de semana eu estava num restaurante e vagou uma mesa na frente da minha, onde eu estava, e sentou um casal. E a primeira coisa que esse casal fez foi tirar o celular. Ela estava num celular, ele estava no outro celular, e os dois não perceberam o que eles fizeram.
E estavam os dois lá, enquanto o garçom tava atendendo e fazendo as coisas, os dois no celular. Eles não conversavam entre eles. Então eles ficavam lá, os dois lá no correndo o feed, teclando ali, olhando. E uma coisa completamente... E aquilo ali me assustou, que eu falei assim, gente, meu Deus, a que ponto chegamos, né? A gente antigamente você olhava casais que não conversavam, né? Hoje eles ficam cada um num celular e isso, numa mesa, para sair para almoçar, né? Enfim, era uma coisa assim. E a segunda coisa que eu também fico me perguntando, que eu já vi, a gente tá falando de adolescente aí, mas também de crianças. Crianças que ficam cada vez mais dependentes de celulares também, para ver, né, o joguinho, para ver o desenho, para ver, né, para às vezes o pai deixar ali um tempo para a criança, mas assim, essa dependência também das crianças de celular também é uma coisa que tem me assustado muito, Fernanda, sabe? É aquela questão, né? A gente até conversou aqui em alguns programas. Aquelas brincadeiras de criança mais tradicionais, elas acabaram sendo substituídas por brincadeiras digitais, né? Hoje em dia não tem mais aquele hábito da criança brincar com outra criança, se relacionar na rua, enfim, aquelas brincadeiras mais lúdicas de infância ficaram para trás. E é aquela questão também, a observação é válida. O celular hoje, ele está atrelado à nossa vida, não tem jeito, né? A gente utiliza o celular para tudo praticamente, para trabalhar, para fazer uma transição bancária, para conversar entre as pessoas, mas a gente tem que saber o limite, né? Tem que dosar. Sim. Tem uma outra coisa, Matheus, criança não assiste televisão mais. O mesmo conteúdo que ele tem disponível na televisão, ele prefere ver no celular. Prefere ver na tela, verdade, na telinha pequena. Gente, isso é um assunto que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando, porque realmente é muito sério. A tecnologia ela foi desenvolvida para os algoritmos fazerem com que a gente fique cada vez mais dependente, mais viciado daquilo ali. Então, é muito interessante se alguém tiver podendo, né, assistir um documentário que tem no Netflix, que é o Dilema das Redes. Isso mostra direitinho como que acontece, como que ela é feita para te deixar o máximo de tempo possível ali preso, né? E hoje em dia, o que o Matheus falou é muito importante também, porque hoje em dia nem entediada a criança pode ficar mais. Porque às vezes a gente saía quando a gente era mais jovem com os nossos pais e ia para o restaurante, não tinha nada para fazer, a gente inventava algum brinquedinho ali na mesa, com palitinho, fazia casinha de palitinho, fazia qualquer coisa com guardanapo, ou inventava alguma coisa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a criança, ela é exposta às telas muito cedo. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já se posicionou, falando, por exemplo, que até os 2 anos de idade é 0 tela. Né? De 2 a 5 anos de idade, 1 hora por dia com supervisão, o que muitas vezes acontece muito mais horas por dia, porque os pais às vezes vão fazer um programa, liberam aquela tela ali para a criança e ela fica muito mais ali e sendo estimulada, né, para uma vida digital ali, deixando de viver a vida real e influenciando muito na estrutura cerebral, no desenvolvimento cerebral das crianças, né? Isso também já foi detectado. Aí depois dos 6 aos 10 anos, 2 horas por dia com supervisão, e dos 11 aos 18, 3 horas, mas assim, sem virar à noite nem nada. O que pega nisso tudo, gente, que a gente tem que falar e tem que se atentar, é a prevenção. Né? A gente fazer, claro, concordo com o Matheus, o celular está aí, a gente faz milhões de coisas, a gente tem um mundo na mão, né? E isso também é um outro perigo, que a gente não sabe nem o que os nossos filhos e os adolescentes, os jovens estão tendo aí como informação, às vezes até truncada, mas tudo bem, eu concordo, o celular não dá para a gente tirar, mas será que a gente não pode fazer um uso mais saudável da tecnologia, né? Definir horários, definir quantidade de tempo por dia, né? Definir que, por exemplo, na hora das refeições, antes de dormir, é 0 tela. No encontro social, é 0 tela. As pessoas estão perdendo, igual a Fernanda colocou, a capacidade de conversar uma com a outra, de olhar uma para a outra. Ver se tem cabimento um casal jovem de namorados, um está num mundinho, o outro está no outro mundinho, e eles não estão interagindo, né? Então, assim, fazer mais atividades ao ar livre, esportes, arte, música, para a gente poder voltar um pouco, porque do jeito que está,
é muito preocupante. A gente não sabe nem aonde que nós vamos parar dessa forma, né? A gente tem participação aqui. Tem participação aqui. Doutora, boa tarde. Sou professora há 18 anos e a cada ano tenho percebido 2 mudanças em meus alunos. Maior uso de óculos e péssimos hábitos alimentares. Isso pode ser decorrente dessa vida tão ligada às telas? É a dúvida aqui do Luiz Fernando, lá do bairro Nacional. Com certeza, porque a pessoa, às vezes, ela nem se alimenta bem hoje em dia, né? Ela está tão ali focada no celular que ela não está nem prestando atenção. Então, às vezes, ela come rápido, ela não mastiga bem os alimentos, ou ela come uma bobagem só rápida ali, porque ela não quer se livrar ali da tela. Problemas visuais, cada vez mais problemas de acomodação visual, tendinite, problemas na coluna, problemas de sono, problemas financeiros, até por esses jogos online, né? E também até porque você deixa de fazer as suas tarefas, o seu trabalho, e fica ali tudo em detrimento do uso do celular. Então, são problemas físicos, emocionais, de relacionamento, financeiros, e realmente, quando é criança e adolescente, a gente se preocupa ainda mais, porque o cérebro, ele se desenvolve até os 25 anos de idade, e a gente está sobrecarregando o cérebro o tempo inteiro ali com aquela tecnologia, e as pessoas aprendendo assim, a ter mais prazer no digital, no eletrônico, do que no real, né? Então, que valores que são esses, né? Muito bem lembrado, muito bem falado aí desses problemas que a gente pode enfrentar. E não tem, e o mais angustiante é que não tem uma solução à vista, né? Tem não. A longo prazo. A curto prazo também. Você precisa, de fato, é como um vício mesmo, né? Você precisa, de fato, um vício, né? querer parar, né? Querer diminuir, querer ter uma disciplina aí, que a gente já falou para várias coisas, né? Para comer bem, para fazer ginástica, para, enfim. Você também tem que ter uma disciplina e um horário para parar, né? Enfim, para deixar de usar a tela, mas até isso é difícil para muitas pessoas. Diga. Tem mais um relato aqui de um parente do Matheus, aqui o Leandro Liberato, está dizendo o seguinte aqui, ó: o uso de celular atrapalha o rendimento no trabalho. Tem uma amiga que fazia toda a tarefa, porém hoje foi contratada uma estagiária para ajudá-la. A patroa chegou a comentar que agora terá mais tempo para ficar no celular. A ironiazinha ali. Olha aí, tá vendo? É isso. Falta de concentração, né? Falta de foco. Você realmente, quantas vezes, né, gente? A gente está conversando com uma pessoa e ela está olhando o celular, ela demora para responder uma pergunta que você faz para ela, porque ela não está ali. Ela não está ali no presente, né? Então, esses são até sinais menos óbvios que a gente pode ver com a gente para ver se a gente também já não está dependente, né? É o quê? Checar o telefone toda hora que vem alguma notificação. Pensar no que publicar online para ter mais engajamento, pensar que a vida real, ela só é real realmente quando ela é postada, se sentir triste ou angustiado quando tem pouca curtida, quando tem pouca visualização no post, ou se comparar a sua vida, né, com as outras pessoas que estão postando ali na rede social, se sentir às vezes solitário constantemente, né? Então são alguns sinais, às vezes fotografar e filmar tudo, né, assim, para postar e não curtir ali verdadeiramente o momento real. Então a gente vê que muitas vezes a gente mesmo, né, tem alguns desses sintomas, assim, que são sinais menos óbvios. A gente ainda consegue falar, chega desse celular, vou deixar ele longe. Mas a gente percebe que a gente, muitas vezes, deixa de ler um livro, deixa de conversar com um amigo, não conversa. Igual eu falei, né? Você vai conversar com uma pessoa, ela está com o celular ali na tela, e você já nem acha que aquilo lá é falta de educação, já ficou tão normal. E é estranho, né? Porque se a pessoa estivesse lendo um livro na sua frente, sem olhar para a sua cara, você acharia estranho, né? Você falaria, peraí, para um pouquinho a leitura aí, conversa comigo. Mas o celular já está tão assim, inserido na nossa rotina, que a pessoa está conversando com você ao mesmo tempo que ela está olhando para uma tela, a gente não sabe nem se ela está prestando real atenção naquilo que você está falando. E é como a Fernanda falou, como tudo isso é relativamente muito novo, ainda a gente não tem muitas estratégias, a não ser a prevenção, a não ser os pais estarem atentos à educação dos jovens, a não ser a gente se policiar, para a gente ter um tempo específico para aquilo, ter lugares em que a gente é proibido usar celular,
por exemplo, momentos entre família em que seja, hoje nós vamos fazer um programa aqui de domingo, ninguém vai poder levar celular, nós vamos ficar o dia inteiro aí, sei lá, vamos lá na Pampulha, vamos pedalar lá em volta da lagoa, ou vamos fazer uma caminhada na Serra do Curral, sabe? Assim, a gente tem que estar sempre lutando contra, porque os algoritmos e realmente a dependência, esse vício, é muito intensa e muito grave. Eu sou especialista em dependência química, né? Uma das minhas especializações é dependência química, então eu estou alarmada, porque daqui a pouco vai vir um monte de gente para tratamento, inclusive, por causa da dependência digital, né?